Amém. Nós estamos ainda nos lembrando da conferência maravilhosa que tivemos desde a sexta-feira com as nossas mulheres aqui fazendo um tempo muito especial com essas interrogações que vão direcionar para o tema da conferência, que foi Mulher, onde estás? E como eu disse de manhã, eu quero aproveitar essas interrogações que já sugerem à nossa mente algumas perguntas, né? Dentro do contexto das perguntas que estão aí à nossa volta nesses dias. Perguntas muito importantes, e estudando esse assunto essa semana, mais intensamente ontem e hoje, nós pensamos em 4 perguntas que são importantes no contexto de que nós estamos. Perguntas bíblicas, perguntas que nos levam a pensar e a trazer ao nosso coração e buscar do Senhor respostas que acalmem o nosso coração, que nos iluminem a continuar caminhando, que nos deem a segurança que só o Senhor pode dar através da sua palavra, no poder do seu Santo Espírito. Então são 4 perguntas. A primeira delas, lá em Atos 2:37, os que ouviram a palavra perguntaram: irmãos, que devemos fazer? A segunda pergunta, lá em Romanos 7:24, quando o apóstolo dos gentios pergunta assim: quem me livrará da escravidão a essa natureza mortal? A terceira pergunta, lá em Mateus 14, versículo 31, quando Jesus se dirige para Pedro, né, e pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a quarta pergunta do apóstolo Paulo, no belíssimo, maravilhoso capítulo de Romanos 8, quando ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Então vamos lá, vamos repetir as 4 perguntas, meu irmão, para que toda a igreja possa falar juntos. Vamos lá? Irmãos, que devemos fazer? A segunda: quem me livrará da minha escravidão a essa natureza carnal? A terceira: homem de pequena fé, por que duvidaste? A quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, que devemos fazer? Foi o apreciado escritor cristão C.S. Lewis que disse assim: a condição de guerra não é nenhuma novidade, ela simplesmente agrava a condição humana, de modo que nós não podemos mais ignorá-la. A vida humana sempre foi vivida à beira de um precipício. A vida nunca foi normal. Sempre houve crises, ameaças, dificuldades e emergências. E isso é verdade, amados e amadas. Todos nós podemos nos lembrar da própria história da nossa caminhada, da nossa família. Tempos difíceis para a sobrevivência familiar, para a sobrevivência da igreja. Já contei aqui em algumas oportunidades a nossa luta lá no Vale do Jequitinhonha, quando criança, com meus pais, a saga de nossa mudança de Almenara para Montes Claros, em 3 dias de viagem, na carroceria de um caminhão, buscando tempos melhores para a família, numa dificuldade muito grande, mas me lembro, e já contei tantas vezes, a fé, a confiança que a minha mãe tinha, e as vezes que eu a encontrei orando no quintal da casa e pedindo a Deus para sustentar a vida. A sobrevivência da igreja também, ela encontrou dificuldades em toda parte do mundo. O pastor Elben César, que já está com o Senhor, diretor da Ultimato, ele conta num folheto chamado Viçosa Tridentina, como foi a dificuldade para a igreja chegar em Viçosa. E como aconteceu deles alugarem, depois de muito procurar um espaço para se reunirem. Mas logo na semana seguinte, quando ele foi pagar e assinar o contrato, o proprietário disse: não posso mais alugar, eu queria muito. Mas o
sacerdote da cidade procurou a minha esposa e ela me disse que eu não posso alugar para os crentes esse espaço. Então foi uma luta muito grande. Há sempre uma luta pela caminhada da vida e nós precisamos entender e compreender que quando nós perguntamos o que devemos fazer, o contexto aqui de Atos, é claro, está ligado à reação que aqueles israelitas que estavam ali tiveram quando ouviram o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo. O coração deles foi tocado, a emoção foi tocada, eles sentiram aquele momento tão tremendo, porque eles compreenderam o que Deus havia feito através de Jesus, que acabara de ser morto numa cruz e agora ressurreto, manda os seus apóstolos em missão. Eles precisam tomar uma decisão, e então o texto diz que o apóstolo diz: olha, arrependei-vos, recebam o selo da adoção em Cristo, recebam o Espírito Santo. Mas essa pergunta também tem a ver com a atitude que nós tomamos em cada momento de crise, em cada momento em que grandes questões estão no ar. E por isso, amados irmãos e irmãs, eu me atrevo a dizer que a decisão que vocês, que nós vamos tomar nos próximos dias, com relação à nossa maneira de viver e de olhar para a realidade à nossa volta, tem muito a ver com o tipo de fé que nós professamos e com a segurança que nós podemos ter em Cristo. A segunda pergunta é: quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele está aqui no momento em que ele vê algo diferente acontecendo dentro dele. Ele está tratando com os romanos e tratando com os judeus que haviam se convertido, mas que estavam ainda apegados à lei, para dizer que de fato nós precisamos compreender que, embora uma lei da carne ainda milita no nosso corpo e nos leva para a prática do mal que nós não queremos praticar, nós precisamos compreender a obra de Cristo em nos restaurar e nos livrar. Mas eu queria também pegar esse texto para nos fazer pensar no propósito da nossa vida, na direção que nossa vida está tomando, de que forma nós estamos olhando para nós mesmos, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos desejos, à luz daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Há um livro muito interessante, também do C.S. Lewis, que acaba de ser reeditado, que tem como título Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito interessante porque esse cristão tão iluminado, tão bem preparado academicamente, ele imagina no livro os seres, um diabo mais velho, instruindo um seu sobrinho, um tentador mais novo, como alcançar e seduzir o coração dos homens. Então ele diz assim, numa dessas cartas: os seres humanos vivem no tempo, porém o inimigo os destinou à eternidade. Ele está dizendo o inimigo é Jesus, né? Os destinou à eternidade. É por isso que eu acredito que ele quer que os homens atentem basicamente para duas coisas. Primeiro, a própria eternidade e aquele ponto do tempo da eternidade que eles chamam de hoje, né? Então ele quer que os seres humanos fiquem aí sempre preocupados, tanto no tempo presente, que se esqueçam de que tem uma eternidade para viver, de que se esqueçam que eles estão aqui por um tempo muito breve, muito passageiro. Então o que esse inimigo quer fazer é que com você esqueça de que você é eterno, de que somos destinados a uma existência eterna, e por isso nós precisamos entender que aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, a forma como nós vivemos, vai dizer respeito a tudo aquilo que nós queremos alcançar e que nós somos em Cristo Jesus. Ou seja,
a tentação é para que a gente viva sem pensar na eternidade. Mas o Senhor quer que nós vivamos sabendo disso, que tudo que fazemos aqui tem consequências eternas. E é por isso que nós somos chamados para viver, não numa realidade somente de um corpo que perece, mas numa realidade mais ampla, mais profunda, que nos conduz, de fato, à presença viva do nosso Deus. A terceira pergunta é: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está falando com Pedro. Pedro viu aquele milagre maravilhoso de Jesus vir andando sobre as águas. E então Pedro está extasiado, maravilhado. Você conhece o texto. E Pedro sempre é aquele entre os apóstolos, os discípulos de Jesus, que tem a coragem de tomar a iniciativa. E ele fala com o Senhor: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo, Jesus. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro vai. Então é muito interessante porque Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente diz o texto que Pedro começou a reparar na força do vento. E ao reparar na força do vento, ele então começa a temer. Ele começa a sentir a sua própria fraqueza humana. E aí ele é totalmente tomado por um sentimento de temor, de medo. E ele começa a afundar. E Jesus então fala com ele: moço, cuidado, por que você duvidou? Se você pediu a mim, se você está vindo, continue, caminhe firmemente, olhando para mim. Meus amados, Pedro é alguém mortal como nós. Pedro tem os mesmos sentimentos do que nós. E nós podemos nos identificar muito com ele quando nós começamos a perceber, tirando os olhos de Jesus, a nossa própria fragilidade. Nós somos 100% mortais. Estava lendo um comentário de um pastor, e ele disse que, falando sobre essa realidade, um amigo assim, muito brincalhão, mas um cristão assim, muito alegre, ele disse: olha, na minha cidade também somos 100% mortais. Estamos todo dia tendo gente morrendo. E até gente que nunca morreu está morrendo agora. Então, é para dizer que essa é uma realidade clara na nossa vida. E muitas vezes as pessoas são surpreendidas por estar de frente com essa realidade. Eu estava me lembrando, e vou citar 2 casos que eu creio que a maioria conhece. Um que foi de muitos anos atrás, da conhecidíssima Lady Diana, lá da Inglaterra. E mais recentemente, de um dos homens mais ricos do mundo, Steve Jobs. Pessoas que poderiam ter à sua disposição todo o aparato que o dinheiro possa comprar no mundo. Verdade ou não? Pessoas que podiam ter tudo, todo o socorro, e que o caso da inglesa naquele acidente, e o caso do Jobs por uma doença, por uma enfermidade no fígado. Então, esses exemplos nos mostram que, de fato, nós precisamos olhar e entender a nossa absoluta transitoriedade. Todos os dias nós temos notícia. Dia desses soube, e assim meu coração ficou entristecido, da história de um profissional da odontologia aqui de Montes Claros que morre na praia, no meio dos seus familiares. Situações que de fato nos fazem ficar com o coração muito entristecido, mas que mostram que nenhum de nós é imortal, e nenhum de nós pode fazer planos para o amanhã como se fôssemos donos da nossa própria vida. Nós precisamos compreender que a nossa vida depende totalmente de Deus. Como nós cantamos aqui nessa noite: nunca me deixes esquecer, Senhor. Eu digo que a vida humana é um milagre tremendo. Eu digo que nós não podemos ter explicação clara para
como os processos vitais vencem tanto tipo de contaminação, de bactérias que estão dentro do nosso intestino, de germes que estão no ar, de tantas coisas. E quando nós ficamos tão preocupados com isso, nós vamos adoecer, porque o nosso corpo foi instruído, preparado, feito de forma assombrosamente maravilhosa por Deus, para cuidar de coisas que nós não podemos cuidar. Ou você já parou alguma vez para pensar se o seu coração está batendo, se o sangue está circulando, se os anticorpos estão agindo? Eles estão aí, porque Deus determinou que assim o fosse. Eu vi uma paramédica, parece que da Inglaterra, falando sobre esses contextos todos aí, né? E dizendo de alguém que foi ao supermercado e comprou, parece que 900 rolos de papel higiênico, porque disse assim, eu vou ficar de quarentena e eu vou precisar. Quer dizer, essa ideia de que eu dou conta. Pastor Roberto nos falou que não encontrou álcool gel na farmácia, né? Então, parece que a gente quer de alguma maneira fazer as coisas como se tudo dependesse de nós. Não estou minimizando a necessidade de cuidado, mas estou dizendo que o cristão precisa olhar de uma outra perspectiva. E precisa pensar nos outros. Me lembro quando era bancário ainda. Talvez alguns aqui vão se lembrar que caíram umas barreiras aqui na saída para Belo Horizonte. E demorou muito tempo para que a estrada pudesse ser desobstruída. E um dia estava no banco e alguém chegou e falou, olha, no supermercado, na época só tinha um grande em Montes Claros, né? Só tem agora sal e papel higiênico. E vamos correndo procurar as mercearias e comprar e fazer uma feira. Eu disse, eu não vou fazer isso, porque e aquele que não pode comprar, que está esperando o pagamento que vai chegar ainda lá no dia 5 para comprar? Então, como é isso? Nós precisamos olhar com sabedoria essas coisas, porque nós somos de Deus. Stanley Jones conta num dos seus livros a história de um cristão europeu chamado Emerson, um homem que tinha muita comunhão com Deus, um homem de oração, e ele diz que um jovem chegou uma vez, um jovem da igreja, perante o senhor Emerson, que ficava sentado lá na sua cadeira e instruía as pessoas e orava, e ele disse, senhor Emerson, eu vim aqui correndo porque eu ouvi dizer ali que o mundo vai acabar. Ele disse que aquele cristão olhou para ele e disse, querido, fica tranquilo, se ele acabar, nós podemos passar sem ele. Então ele tinha uma certeza no seu coração. Jesus perguntou, meus irmãos, e é outra pergunta de Jesus, Mateus 16, 26, que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Que é que se pode comparar com o valor da vida eterna? Nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque elas têm que nos conduzir a uma perspectiva de fé e de esperança que só o Senhor pode trazer ao nosso coração e pode nos conduzir para uma perspectiva de dependência completa dEle. Mas vamos para a quarta pergunta, eu queria que você projetasse para nós, por favor, querido. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos para a palavra, abra Romanos capítulo 8, esse texto tão precioso, essa revelação que o Espírito Santo de Deus faz a nós, e que o apóstolo Paulo, como todos nós conhecemos, ele, ao fazer todo esse ensino a respeito da palavra, do que Deus fez por nós, verso 31, Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos juntos, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele faz uma pergunta e coloca essa lista de coisas que faziam parte muito claramente do que os cristãos em Roma estavam enfrentando, os cristãos do primeiro século estavam se defrontando. Mas então ele agora vai responder essa pergunta a partir do versículo 37, quando ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que, gente, nem a morte, nem a vida, as realidades maiores, nem a morte, nem a vida, depois nem os anjos, nem os principados, as forças espirituais, sejam elas forças da maldade, ou mesmo os anjos de bondade, também eles não têm nenhuma condição de interferir naquilo que é o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, uma dimensão de espaço, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos olhar, meus amados e amadas, para aquilo que nós sabemos, as coisas que nós já sabemos em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro em declarar essas verdades espirituais para que a gente possa nelas descansar o nosso coração. Nós sabemos que o Filho de Deus veio até nós, nós sabemos que somos de Cristo, nós sabemos que o bom pastor disse que ele conhece as suas ovelhas. Nós sabemos que nossa vida está escondida em Deus, em Cristo, por causa da sua obra na cruz. E isso tem de nos fazer sossegar e aquietar o nosso coração. Nos levar a compreender a dimensão daquilo que Deus fez por nós e realizou na nossa vida. Mas, que faremos, irmãos? Foi a primeira pergunta. Qual é a nossa atitude? Qual é a maneira como nós vamos enfrentar os fatos e as dificuldades, não somente desse tempo agora, que poderá levar aí, segundo as autoridades de saúde, alguns meses, mas todas as calamidades, lutas e dificuldades que nós sabemos que fazem parte e vão continuar a fazer parte da vida em todo o nosso caminhar aqui. Nós sabemos e aprendemos biblicamente que todo cristão está debaixo daquilo que a teologia bíblica chama da providência de Deus. A providência de Deus é a maneira amorosa pela qual o Pai Celestial cuida dos seus filhos, que Ele recebeu em Cristo Jesus. E nós vemos várias manifestações da providência de Deus na nossa vida. Aliás, se nós pensarmos bem, e eu gosto de um autor que ele fala que nós vivemos a maior parte do nosso tempo debaixo da providência tranquila. Vamos dizer, providência tranquila. Ou seja, na maioria das vezes, na grande e maioria esmagadora do tempo, nós temos o que comer, temos o que vestir, temos uma casa, temos uma cama para dormir. De vez em quando até podemos trocar o colchão por um ainda mais confortável. Nós temos o trabalho, nós plantamos e colhemos, nós vamos a uma feira livre, a um supermercado, e há uma variedade imensa de coisas para nós. Se alguém não gosta de um tipo de manga, tem outro, não é? Como disse a irmã Nelly ontem, né? O piqui de Goiás, mas ela experimentou de Minas e ficou maravilhada, né? Então, nós temos essa provisão de Deus. Mas muitas vezes, a gente começa a ser tão assediado por essas palavras da crise, o espírito da crise, as notícias da crise, que nós estamos recebendo o benefício de Deus e ao mesmo tempo estamos preocupados, aflitos.
diante de uma refeição e preocupados com a próxima, querendo acumular de alguma maneira. Eu não estou aqui dizendo que ninguém deva ser imprudente, mas nós precisamos pensar primeiro a quem nós pertencemos, de quem nós somos. E, de fato, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a quem nós atribuímos o poder viver e viver com dignidade. É o nosso próprio braço? É a nossa capacidade no trabalho, no emprego, na empresa, no serviço que fazemos, no concurso, na busca de melhor salário? Tudo isso são empenhos da vida e bênçãos que Deus concede, nos dando uma mente capaz de pensar, de estudar, de buscar, de crescer. Mas quem sustenta a nossa vida é o Deus eterno, é o Senhor de todas as coisas. Quem garante o nosso respirar é aquele que tem nas mãos todas as coisas. Então nós precisamos, e eu gostaria de caminhar para a conclusão, dando algumas sugestões práticas para o tempo que nós estamos vivendo. Nós necessitamos sim estar dentro do possível, procurar estar bem informados. Nós pedimos a nossa irmã Lani, era para falar hoje com a Tânia, já falo daqui, viu, minha irmã? Que nós queremos formar um grupo com os profissionais de medicina da igreja. O pastor Marcos hoje está na congregação dando a ceia, vai coordenar isso para nós, para a gente ir acompanhando também as coisas e trazer notícias claras, para que a gente possa espalhar na comunidade da igreja e levar os irmãos a fazer aquilo que a gente já está ouvindo, né? Essa necessidade que temos de lavar as mãos, de higienizar, de tomar cuidado, de se está gripado, se tem sintomas, procurar de fato não estar em aglomerações, em ajuntamentos. Mas antes de tudo, queridos e queridas, eu queria propor que a gente vá intensamente, com todo o ânimo, com toda a força, para o jardim de oração, para a presença de Deus. Quem sabe fazer coisas que talvez você não fez ainda. Nós precisamos compreender que nessa questão de oração, nós ainda somos bebês espirituais. Às vezes nós precisamos ter essa audácia, essa coragem de orar no mercado, na praça, no jardim da nossa casa, ajoelhar à beira da cama de nossos filhos, ir ao quintal, falar com os nossos vizinhos, enfim, nos reunir na igreja para buscar o Senhor, ter um tempo maior de intimidade com Deus, abrir a palavra na nossa casa, palavra, culto, oração, o culto individual, o culto familiar, buscar do Senhor que Ele nos inspire e nos ajude a orar com instância, como Tiago disse, que nós precisamos orar pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus direções. A palavra diz, Jesus falou, aquele que pede recebe. E quando Jesus está falando isso, não é somente, entra também a dimensão material, mas Ele está dizendo de aqueles que rogam a Deus, porque num contexto desse, um dos evangelistas, me parece que foi Lucas, diz, como vós que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o seu Espírito Santo, se lhe pedirdes. Então é verdade, a oração nos ajuda e é um instrumento eficaz para as calamidades, para os tempos difíceis que nós enfrentamos. Nós precisamos caminhar para uma prática constante. Quem sabe, no meio de todo esse pavor, nós tenhamos grandes oportunidades de dizer para um amigo, para um vizinho, para um colega de escola, para alguém com quem convivemos, a respeito do Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Outra coisa que eu me atrevo a dizer para você, meu irmão, minha irmã, o tempo que nós estamos vivendo é muito confuso. O tempo que nós vivemos colocou nas mãos das pessoas um instrumento
você já sabe qual é, em que a pessoa acha que tem resposta para tudo, que sabe de tudo. Eu converso com alguns amigos médicos e dizem, a pessoa às vezes entra no consultório já dizendo o diagnóstico, porque já foi no doutor Google, né? E já perguntou um tanto de coisas, e já vem dizer para o médico que estudou tanto, e que ele já foi lá, quem sabe, só para pegar uma assinatura na receita, né? Tomemos cuidado com esse negócio. Eu estou percebendo também, nesse tempo, que as pessoas estão cheias de uma arrogante pretensão de saber tudo. De saber todas as últimas notícias a respeito de tudo. Será que eu estou exagerando? Mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo a palavra dizendo: Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente tem que tomar muito cuidado, recebe uma coisa aqui, já repassa para 10, para 20, e vai fazendo aquele negócio e tal. Nós precisamos ser criteriosos. Nós precisamos saber a fonte das coisas. É tanto especialista falando. E a pessoa pode falar o que quiser, né? Aqui é doutor falando de tal, diplomado em Oxford, pesquisador não sei aonde, e vai falando aqui tanto de negócio que você não sabe como averiguar de fato. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Eu gosto dessa palavra, que Deus dá graça aos humildes. Quem sabe é um tempo da gente se dobrar mais de joelhos diante do Senhor. Senhor, mostra-me, dá-me direção, põe na minha mente a capacidade de compreender o que está acontecendo, porque muitas vezes nós somos assim, quase que conduzidos, manipulados pela mídia, né? Olha, vai ter um programa completo sobre o coronavírus de meia-noite às 6 da manhã, e aí você não vai dormir, porque quer saber tudo, e aquela coisa, e aquele peso, e aquele fardo. Oh, Jesus disse: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem sabe esse é um tempo de humildade de coração, de nos quebrantar, de dizer: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, não me deixe querer saber, e saber mais do que o outro, e querer ensinar o outro, e querer ser professor do outro, e querer ser o condutor do outro, o manipulador do outro. Nós precisamos dessa graça de Deus, prometida na humildade. Mas eu quero insistir na oração. A oração foi instrumento eficaz de Deus em muitas transformações da história desse mundo. A oração salvou a Inglaterra num momento histórico terrível, quando a nação foi toda chamada para buscar o Senhor. No meio da Segunda Guerra Mundial, dias difíceis, em 1944, diz a história, e tem vários documentários sobre isso, numa única noite, Hitler resolveu que todo o poder da aviação, da temida aviação alemã, era para ser mandado em hordas, uma atrás da outra, sobre Londres, e a cidade foi bombardeada de forma impiedosa, e naquele dia, os analistas todos calcularam que a Inglaterra ia cair, e caindo a Inglaterra, o império terrível que estava sendo urdido na Europa, fincaria suas bases. Mas naquela noite há relatos de milhares de crentes ingleses de joelhos orando e pedindo a Deus força. Os pilotos da RAF, vou falar em português mesmo, a sigla, se revezaram na defesa de Londres. E o primeiro-ministro Churchill disse assim a respeito daquele dia: nunca tantos deveram tanto a tão poucos, referindo à bravura e coragem daqueles pilotos. Mas C.S. Lewis nos informa que muitos deles eram cristãos sinceros,
e que oravam antes de partir para aquela missão. Era um tempo de enfrentamento muito sério. E nós vivemos um tempo muito parecido. O povo de Deus precisa orar. A igreja precisa orar. Pais precisam orar. Esposos e esposas precisam orar. Filhos precisam orar. Jovens precisam orar. Crianças precisam ser ensinadas a orar. E quem sabe essa é uma grande oportunidade de não deixarmos os nossos filhos, aqueles que já têm a idade para a compreensão das coisas, sem saber o que está acontecendo. Que tal reunir e dizer, olha, essa epidemia, esse problema, isso aqui tem essas e essas consequências. Vamos aprender, vamos crescer, vamos ver que nós precisamos da graça de Deus. A oração muda situações e tem coisas que Deus não faz. Ele decretou na sua soberania não fazer, a não ser em resposta à oração do seu povo. Tiago fala isso. Vocês não estão pedindo, não estão recebendo porque não estão pedindo. Pastor Hernandes Lopes conta uma história num dos seus livros da mãe do missionário Ronaldo Lidório, que creio que a grande maioria conhece. Conheci Dona Eusa. O pai dele, pastor Gedeon Lidório, foi pastor em Almenara, a gente menino ainda, homem de Deus, também pastoreou aqui em Porteirinha. Mas quando Ronaldo Lidório fez o seu curso, estava querendo já caminhar para a obra missionária, ele foi até o Peru para uma campanha evangelística com outro companheiro e pregar numa igreja lá. E ela conta essa história que o pastor Hernandes escreve e conta no seu livro. E lá, quando eles estavam no culto, aquele momento da revolução em curso no país, e os guerrilheiros do Sendero Luminoso entraram na igreja e arrebataram Ronaldo Lidório e o seu companheiro e o levaram abruptamente. E eles foram levados a um lugar nos arredores lá da cidade e colocados os dois já com os olhos vendados no paredão de fuzilamento. Todo estrangeiro que chegava era liquidado imediatamente. Diz o Lidório que ele já estava ali orando, pedindo a Deus misericórdia, dizendo, Senhor, estou aqui pronto a morrer, mas eu gostaria tanto e queria tanto servir na obra missionária. Eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas, eu entrego a vida nas tuas mãos, Senhor, mas eu quero confessar minha fraqueza, meu medo nessa hora. E de repente ouviram um barulho de um carro que chegou apressadamente, parou tudo, tomaram o Lidório e o levaram, e depois ele foi libertado. Mas Dona Eusa conta que naquela noite, ela já estava preparada para dormir e não conseguia dormir. Vinha no seu coração aquele peso, aquela certeza de que ela tinha que levantar e orar e colocar-se de joelhos pelo seu filho, e ela o fez. E Deus ouviu a sua oração e cumpriu algo que ele, no seu propósito, tinha na vida daquele moço, trazendo-o de volta para que ele pudesse estar aí até hoje, pregando o evangelho entre os indígenas, entre os povos não alcançados. Esse é um tempo de oração, de clamor. Esse é um tempo da igreja se voltar de todo o coração para Deus. Que o Senhor nos ajude a fazer as perguntas certas, a não ficarmos tão condicionados a perguntar, vai chegar aqui, vai chegar na minha casa, vai contaminar um parente meu, vai isso, vai aquilo.
Vamos deixar com os especialistas esse cuidado. Vamos orar também, e orar intensamente pelos nossos irmãos e irmãs dos serviços de saúde, que estão nos hospitais, que estão frente a frente no combate a essa epidemia. Vamos pedir proteção, vamos pedir graça de Deus, vamos orar pelos que estão debruçados nos laboratórios, buscando uma vacina. Deus age, iluminando mentes, levando pessoas a fazer o melhor bem. Ai de nós, se Deus não tivesse levado um homem a estudar, pesquisar e descobrir a penicilina. São coisas de Deus, Ele está presente. A boa ciência é iluminada pela graça de Deus, e nós precisamos orar. E com certeza seremos abençoados por Deus. Você já deve ter ouvido falar da história de Fanny Crosby. Fanny Crosby, lá da outra América, lá de Nova York, ficou cega aos 6 anos de idade por um erro médico e perdeu a visão completamente. Aquela menina foi criada por seus pais crentes e ela entregou sua vida a Jesus. Ao invés de lamentar uma falha de outros que a fez perder coisa tão preciosa quanto a visão, ela procurou cada vez mais se achegar a Deus e ao Senhor. Cresceu, foi para uma escola de cegos em Nova York como aluna e depois se tornou professora. Para encurtar a história, Fanny Crosby compôs mais de 8.000 hinos. Foi a maior hinologista da América. Ela foi recebida e teve contato com 5 presidentes americanos. Ela inspirou muitos a voltarem os olhos para Jesus. E ela nos legou, entre outros, esse hino: que segurança, sou de Jesus. Vamos cantar esse hino? Vamos ficar de pé. Vamos declarar que nossa segurança está em Cristo, que Ele é o nosso bom condutor, timoneiro fiel, guia seguro no que nós temos pela frente. Vamos lembrar, nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Vamos cantar. Que segurança tenho em Jesus, a nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, prova da graça que vem de Deus. Essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo, morto por mim. Aleluia.
Bendito Senhor. Há uma história da nossa caminhada com Ele, da nossa salvação. Firmado em Cristo, em seu amor. Estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história, cantando assim. Na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Fica de pé mais um pouquinho, feche os seus olhos, pense nisso. Que segurança, sou de Jesus, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre me susterá. Oh Senhor, bendito Senhor, renova no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs essa confiança que inspirou Fanny Crosby a declarar essa verdade. Ainda que seus olhos carnais não enxergavam, sua alma podia ver claramente, esplendidamente, brilhando sobre ela a graça de Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos nos abrigar, como já ouvimos aqui nessa noite, à sombra de tuas asas, à sombra do Onipotente. E que o Senhor nos anime, nos encoraje a viver os dias que virão, olhando firmemente para Jesus, dedicando-nos mais a nos alimentar da Tua palavra, a oração. Não nos deixe fugir das nossas tarefas, mas que possamos fazê-las com firme confiança no Senhor. E que nós possamos nos alegrar em Ti. Este hino diz: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo e no seu poder. Que seja assim, ó Jesus, pela Tua operação graciosa em nós, em Teu nome. Amém, amém.